7 de setembro, data do dia seguinte da facada que deram no presidenciável senhor Jair Messias Bolsonaro. 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil. Mas é o dia, como eu disse, que envergonha cada um de nós por saber que hoje um pai de família, uma pessoa que tem a ficha limpa, eu não estou fazendo a defesa de nenhum político aqui, vocês sabem muito bem disso. Hoje, o 7 de setembro, o dia seguinte da facada que Jair Bolsonaro tomou aqui em Minas Gerais. Porque Juiz de Fora é Minas Gerais. Nunca foi tão Minas Gerais assim. Está internado em um hospital aqui em Minas Gerais. O estado de saúde do senhor Jair Messias Bolsonaro é grave. Ele estava em campanha por uma rua, como você está sabendo aí. Já está esgotado todos os assuntos desse ponto. Mas o Alterosa Alerta entra exatamente na seguinte discussão. Quais são os limites da hipocrisia? Sabe, quais são os limites da falsidade? Quais são os limites de se julgar com o povo com tanta mentira? A única coisa que eu tenho certeza absoluta é dessa imagem, dessa facada que eu vou colocar para você. Vamos fazer o seguinte? Vamos discutir essa violência, Minas Gerais? Vamos discutir tudo isso? Você vai falar comigo pelo Facebook agora, porque eu vou ler o seu nome e vou ler a sua opinião. Independentemente do seu partido, da sua convicção política, um homem foi morto no meio da rua, ele levou uma facada de um bandido que tem um histórico construído pelas redes sociais, e é isso que eu quero saber. Né? Ele não foi morto não, obviamente, eu espero que não morra, mas não podemos lembrar de Sua Excelência Tancredo Neves, que também morreu no hospital. Né? Ontem à noite tratava-se dessa questão da infecção hospitalar generalizada em função de ter furado o intestino. Eu quero que você participe comigo desde já. Vamos fazer um Alterosa. Ontem discutimos isso na reunião de pauta. Não é um dia mais tranquilo. Tranquilo nada. Esfaquearam o líder das pesquisas para presidente da República aqui no Brasil. Esfaquearam esse cara. Quem esfaqueou? Um militante do PSOL. Um militante do PSOL. Eu vou ficar aqui porque Minas Gerais está comigo. Então vem todo mundo para cá. Vamos discutir. facebook.com/AlterosaAlerta. Eu quero saber a sua opinião. Eu não quero só expressar a minha, não. Eu quero saber a sua opinião. Olha só o que é que o Bolsonaro disse no hospital. Vem comigo. Graças a Deus, para esse momento, somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada, por Deus, detectou e evitou que o mau humor acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil e a família, com todo respeito aos profissionais. É importantíssimo. Minas Gerais, o senhor Bolsonaro merece, como todo brasileiro merece, disputar a eleição para presidente da República. Ele tem esse direito. Ninguém poderia, em hipótese alguma, enfiar faca nele. Nem ninguém. Eu quero pedir desde já que nós já estamos num dia feriado, que você poderia estar dormindo até mais tarde. Eu já começo esse programa com 70 pessoas me assistindo, só aqui. Ah, mas é pouco número. Não é não. Nós achávamos que ia ser um dia tranquilo, mas eu não vou deixar. Sabe por quê? Porque eu vou ler a sua opinião. Lucivânio Barbosa fala comigo, Elisângela Souza, Regina Ferreira, o Rogerson de Almeida, todo mundo, Fabrício José Rezende, Guiomar, todo mundo que estiver comigo, me dê sua opinião. O que você acha dessa imagem que eu vou colocar na tela para você, de um cidadão decente, pelo que sabe, não responde a processo nenhum, tomando uma facada, tela cheia para ele, tela cheia para o Bolsonaro, tá aí, ó. A frase que eu ouvi ontem foi o seguinte: Bolsonaro tem 9 segundos na propaganda político-partidária, agora passou a ter 24 horas. E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Todos os jornais do mundo inteiro estão noticiando esse atentado contra a democracia. Porque se fizerem com esse assunto aí, 1/10 que se fizeram com o caso Marielle, que não é menor do que isso, em hipótese alguma, não vão falar desse cara pro resto da vida. Né? Daqui a pouquinho eu tenho imagens, né?
eu tô pedindo, por favor, a vocês que estão comigo, para participar, porque eu quero provar para toda Minas Gerais a força da TV Alterosa, a força do SBT Minas Gerais, porque o Jair Bolsonaro não foi esfaqueado em nenhum outro lugar que não seja hoje a minha Juiz de Fora, que está me assistindo agora. É vergonhoso para nós mineiros, termos isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos para Juiz de Fora, Isabela? Daqui a pouquinho vamos para Juiz de Fora? Daqui a pouquinho vamos para Juiz de Fora. Eu só quero virar para você o seguinte, já estamos chegando em 100. Eu preciso que você venha com Vera Pires, o Amâncio Forros, Aguinaldo Rodrigues, Rodrigo Marcos, Cristiano Moreira, vem todo mundo para cá. Liga pro seu parceiro, liga pro seu amigo, pro seu colega e fala, vamos assistir a TV Alterosa agora, porque aqui tem opinião. Aqui tem opinião, Minas Gerais. Etel Corrêa, bom dia. Etel Corrêa tá comigo, bom dia. Deslocamento da equipe, pé no chão. Vem comigo, bom dia, Etel. Guzmán, nós falamos ao vivo aqui da Avenida Antônio Carlos. Nós falamos ao vivo da Avenida Antônio Carlos, onde acabamos de chegar, Stanley. Você vê aí o trânsito bastante lento no sentido centro. É porque houve um acidente aqui há pouco. Olha só, esse veículo ali está sendo retirado pelo guincho. Houve um acidente aqui na Avenida Antônio Carlos após uma situação de roubo que aconteceu lá na Avenida Portugal. E a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no Alterosa Alerta. Fica com a gente aí, quem está chegando agora nessa sexta-feira, 7 de setembro, um acidente grave aqui na Avenida Antônio Carlos. Stanley. Etel Corrêa tem prioridade, mas antes eu quero conversar com você, Etel, para que Minas Gerais toda saiba a opinião da Etel Corrêa sobre esse atentado à democracia. Fica comigo, Etel, fica comigo. Põe a Etel para mim de novo aqui, alinha ela lá. Eu quero saber a opinião da Etel Corrêa, mas eu te mostro agora como foi o atentado sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro com a repórter do SBT, Simone Boulos. Acompanha comigo. Com um corte profundo, hemorragia intensa e risco de morrer. Assim chegou Jair Bolsonaro à Santa Casa de Juiz de Fora, após ser atacado durante uma atividade de campanha no centro da cidade. Foi apenas um golpe que atingiu uma veia importante do abdômen, provocou 3 lesões no intestino delgado e uma no intestino grosso. Ele deu entrada no hospital com sinais de choque. Ele foi submetido a uma cirurgia em caráter de urgência. De acordo com os médicos que operaram o Bolsonaro, havia sério risco de infecção e foi necessário fazer uma limpeza da região atingida e medicar o paciente imediatamente com antibióticos. Também precisou de uma transfusão de sangue. Foi uma lesão única, transfixante, mas foi uma lesão muito profunda. E os órgãos no abdômen, eles ficam sobrepostos, ficam um em cima de outro. Então, à medida que houve a penetração do objeto no abdômen, foram ocorrendo essas lesões. Foi preciso fazer uma colostomia, a instalação de uma bolsa externa no abdômen. Apesar da gravidade, a hemorragia foi controlada e o estado do paciente é estável. Os médicos não sabem quando Jair Bolsonaro receberá alta. Foi uma cirurgia complexa, durou cerca de 2 horas e ele precisará ficar hospitalizado por no mínimo 10 dias. E não poderá retomar a campanha no mesmo ritmo, com agenda cheia, como a que ele cumpria nesta quinta-feira aqui em Minas Gerais. Ele já falou, está murmurando, está lúcido, está estável. Ele lembra do que aconteceu? Ele lembra do que aconteceu, da covardia, e aqueles que achavam que iam tirar Jair Bolsonaro da campanha presidencial se enganaram redondamente. Era o 3º compromisso de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. A caminhada nesta rua, no centro da cidade, ia ser cancelada por motivo de segurança. Mas ao encontrar uma multidão, o candidato do PSL decidiu seguir carregado nos ombros dos apoiadores. Eram milhares de pessoas gritando e tirando fotos, até que Bolsonaro foi atingido por uma faca. A Polícia Federal confirma que Bolsonaro contava com uma escolta de segurança quando foi esfaqueado. O agressor foi logo identificado pelas pessoas em volta e preso. Um carro da Polícia Federal retirou rapidamente o candidato. As imagens mostram Jair Bolsonaro com um pano na barriga e expressão de dor. Policiais militares que ficaram no local tiveram dificuldade para controlar a multidão que queria linchar o agressor. Adélio Bispo de Oliveira foi colocado dentro de uma loja até ser removido para a delegacia.
foi preso em flagrante, foi encaminhado para a Polícia Federal vai lavrar o flagrante e vai encaminhar ao Judiciário. O Judiciário vai determinar se ele fica em Juiz de Fora ou se ele vai para outra cidade. Jair Bolsonaro já havia dito que usava um colete de segurança durante os atos de campanha. Mas neste evento, o candidato vestia apenas uma camiseta. Não, e aí vamos lá, Simone Queiroz, Simone Queiroz é o nome da nossa jornalista de São Paulo. Simone, você não merece um erro meu assim, deixa eu corrigir melhor aqui, né? Corrigir melhor já é um pleonasmo. Mas vamos lá, eu vou agora para outro ponto de Juiz de Fora. Eu vou lá para a sede da TV Alterosa, onde a equipe da repórter Laís Possani estava na rua acompanhando o candidato e essa equipe viu tudo de perto. A Laís está comigo. Laís, bom dia. Bom dia, Stanley. Bom dia a todo mundo de casa que está assistindo a TV Alterosa. Laís, você estava no olho do furacão ontem e você pôde acompanhar de perto. Inclusive, uma bateria de uma câmera nossa foi roubada nesse tumulto aí. Conta para Minas Gerais. Minas Gerais toda te assiste agora. Como é que foram aqueles momentos que você estava cobrindo o deslocamento do presidenciável Jair Bolsonaro? Então, Stanley, foi um momento de muita correria, de muito tumulto aqui em Juiz de Fora. Eu já tinha perdido do meu cinegrafista no momento que a gente chegou no Parque Alfield, que foi o terceiro local que o candidato Jair Bolsonaro foi para cumprir a agenda aqui em Juiz de Fora. É uma praça no centro da cidade, muito conhecida aqui na região, onde tem muito comércio. Lá, milhares de pessoas foram em encontro do Jair Bolsonaro. Ele foi carregado no ombro, como vocês viram aí, por simpatizantes, e foram descer a rua Alfield, aqui em Juiz de Fora. Nisso eu já tinha me perdido do meu cinegrafista, eram muitas pessoas e eu tive que correr para achá-lo, já na rua Alfield, onde foi que o Jair Bolsonaro levou a facada. Eu estava no lugar, no exato local onde aconteceu a facada, a gente viu tudo, começou uma correria de pessoas, todo mundo saindo correndo. Inicialmente, as pessoas acharam que era uma confusão, algum tipo de briga, depois falaram que era tiro, todo mundo muito confuso, todo mundo correndo com muito medo. Stanley, estava todo mundo com muito medo, eu também estava com muito medo, nunca tinha passado por uma situação dessa. E aí eu encontrei com a equipe da Simone, que é do SBT de São Paulo. Nós subimos no segundo andar de um prédio comercial aqui de Juiz de Fora e conseguimos ver tudo de cima. Eu vi, inclusive, o exato momento em que uma pessoa encosta na câmera do meu cinegrafista, que era o Anderson Zé Urso. Nas imagens eu até falo, olha só, pegaram na câmera do Zé Urso, tentaram tirar e realmente ele perdeu a bateria naquela hora, mas graças a Deus uma pessoa achou a bateria no chão, entregou pra gente, mas realmente parecia que queria que a gente não mostrasse a situação. Então a gente viu tudo de cima, tudo acontecer, porque esse suspeito que deu a facada no Bolsonaro, logo depois que ele fez a ação, as pessoas começaram a agredi-lo e ele teve que subir para um estabelecimento comercial, para o segundo andar desse estabelecimento, que as pessoas começaram a xingar, a agredir, falando que queriam matá-lo. E aí a polícia militar chegou e fez uma ação, jogou spray de pimenta, fez uma barricada com escudos para tentar afastar essa população que estava indo para cima, querendo agredir esse suspeito. Então foi um momento de muita tensão para todo mundo ficou com muito medo daquilo que estava acontecendo, muito preocupado também com o estado de saúde do candidato à presidência Jair Bolsonaro, mas a gente conseguiu acompanhar tudo de perto. A nossa equipe viu tudo, Stanley. Ô Laís, eu queria cometer uma indelicadeza monstruosa com você e que você dissesse para mim quantos anos você tem. Tenho 23 anos, Stanley. Tá, então como é que foi para você participar da história do Brasil e tendo a responsabilidade de contá-la, tendo acabado de concluir seu curso de jornalismo? Como é que é para você isso, saber que amanhã você vai poder dizer assim, eu estava lá e eu vi tudo isso que eu acabei de narrar? Como é que é para você, Laís? Pois é, Stanley, foi o que eu falei com todo mundo aqui na TV, foi a minha primeira experiência grandiosa dentro do jornalismo. Infelizmente esse fato aconteceu, mas é um fato que enriquece a gente, né? Então traz muita
qualidade para o nosso trabalho, informar todo mundo que está aí em casa. É um grande prazer para mim, mesmo sendo recém-formada, tem 2 anos que eu formei, mas fico muito feliz em poder passar isso para todo mundo que está em casa assistindo a gente e poder contar para todo mundo o que aconteceu. E estar no meio daquilo tudo foi muito... deu muito medo, eu fiquei realmente perdida, chorei, tive que ser ajudada por amigos da imprensa aqui de Juiz de Fora, porque eu tenho 23 anos e sou baixinha, sou bem pequenininha. Sim. Então, era muita gente em cima de mim, todo mundo querendo ver o Bolsonaro e os seguranças empurrando todo mundo para trás para que o Bolsonaro seguisse e as pessoas empurrando contra, e eu estava no meio daquilo tudo. Então, realmente foi uma loucura. Eu não, assim, graças a Deus eu estava preparada, deu tudo certo, eu consegui achar meu cinegrafista, a gente conseguiu levar a informação aí para vocês, a gente conseguiu a imagem do momento da facada. Então, realmente é muito enriquecedor isso tudo e muito gratificante poder levar essa informação aqui de Juiz de Fora para todo mundo de Minas. Ô, Laís, parabéns a você, a sua equipe, agradeço Juiz de Fora por essa participação aqui. A cobertura ontem no Jornal Alterosa já foi sensacional e a sua participação só engrandece o Alterosa Alerta amanhã, tá bem, minha querida? Muito obrigado. Obrigada, Stanley. Eu estou recebendo aqui no estúdio comigo, eu vou chamar de Major Flávio Santiago porque o protocolo requer, mas é uma pessoa que me aconselha, por favor, Major, o Alterosa Alerta é do senhor. Muito bom dia. Bom dia, Stanley. Eu vou pedir licença para poder cumprimentá-lo usando um bordão que eu usei há alguns anos atrás, Montanha, do 10º Batalhão de Infantaria, lá em Juiz de Fora. Montanha. As pessoas me perguntando qual que é a minha formação, eu digo Montanha, 10º BI, Juiz de Fora. Pé de poeira, para quem não sabe, né? Major, eu acompanhei as entrevistas do senhor ontem, bom dia mais uma vez. Bom dia. E eu pontuava com o Ricardo Carlino por telefone ontem a seguinte pergunta. Quais foram os pontos falhos, se houve, né? Quais foram os pontos falhos da segurança, pode cobrir com as imagens, até para o Major poder ter mais envergadura para comentar, do presidenciável Jair Bolsonaro. Aonde está essa falha? Primeiramente, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com você, Stanley. Na verdade, se nós percebermos como a imagem passa, né, e também atrelarmos a todo e qualquer político no Brasil, que muitas das vezes quebram protocolos também. Na verdade, é importante que nós frisemos. Primeiro, o Brasil não é um país em que o infrator tem esse estilo kamikaze, né? Porque a pessoa, para invadir um espaço, uma área de segurança daquela ali, ela está disposta, inclusive, até mesmo arriscar a própria vida. Tô convicto disso. Eu só falava isso ontem. Exatamente. Né? Ele colocou a vida dele em jogo, sabendo que ele ia sofrer essa retaliação. E não é um perfil do infrator brasileiro. Nós não temos homem-bomba. Aqui no Brasil não tem esse perfil. Então, realmente, é algo fora da curva. Sim. Que precisa ser estudado. Todo case, toda situação que acontece, é importante que nós visualizemos enquanto profissionais de segurança. Agora, eu queria testar para você o papel da Polícia Militar nesse processo. A Polícia Militar, ela faz a segurança do perímetro e evita que grupos antagônicos se encontrem. Isso desde a Copa das Confederações temos feito aqui com muita maestria. E felizmente, evitando problemas mais graves. Nesse tipo de comício, de passeata política, via de regra, nós não temos, até porque existe todo um processo de aproximação das pessoas mais afetas àquele candidato ou àquela candidata e que é difícil você prever e eu falo que é um ato realmente que foge à curva, atos que se assemelham muito ao que nós vemos até no Oriente Médio, a pessoa entrar nesse estilo kamikaze. Realmente, não, e é algo que foge um pouco à curva, como eu falava, né? Mas a ação da Polícia Militar foi rápida, inclusive para evitar que houvesse uma tragédia maior, inclusive protegendo até esse infrator de uma situação até de linchamento. A polícia não escolhe a quem proteger, ele protege a quem precisa. Exatamente. Ainda que a posição dele seja de autor de um crime como esse aí. Com certeza. Isabela, coloca as imagens, por favor, de novo aqui. Eu queria mostrar, eu acompanhava ontem, eu queria falar com o Marcelo Álvaro Antônio. Tá com ele, tá com o Bolsonaro todo instante, liguei para ele ontem, ele estava na UTI, com o Jair Bolsonaro na ocasião, está em todas as fotos. Mas eu pergunto para o senhor mais uma questão seguinte. Aqui, nesse meio, existem seguranças particulares, existem polícia
a Polícia Federal, que é a que o presidenciável tem direito, a Polícia Militar está aqui e o cara consegue vazar. Foi desobediente o presidenciável? Ele feriu algum protocolo, como você está dizendo, ele feriu algum protocolo e se expôs Desculpa a franqueza, mas ele contribuiu de alguma forma para que isso acontecesse, não? É, exatamente o que você falou é muito importante. Essa segurança aproximada é feita pelos policiais federais. Via de regra, o candidato, os candidatos em si, eles utilizam seus seguranças. Volto a falar que a Polícia Militar, a Polícia Ostensiva faz o entorno, inclusive grupos antagônicos lá e a Polícia Militar mediando, evitando qualquer tipo de conflito maior. E é importante frisar, muito bem como você colocou, que não só o candidato Jair Bolsonaro, mas como outros, até porque quer o toque na mão, Sim. o beijo, participar de algum evento mais aproximado de seus eleitores. E muitas das vezes essa aproximação, o toque, que é muito corriqueiro e é normal nessa vida política, eles acabam quebrando protocolos. Sim. Eu até vou pagar o caro por ter feito essa pergunta, de nego achar, mas o Bolsonaro contribuiu. Quando a lei diz que aquele por ação ou omissão contribui para o dano, responde pela cota parte dele. Nesse caso aí, o senhor colocou com muita propriedade. Não se tem no Brasil um histórico de pessoas com essa natureza. Eu quero parabenizar, Major, eu quero que o senhor participe comigo. Está comigo na linha. Eu não vou chamar nem da autoridade, porque é um cidadão, está falando comigo como cidadão. É meu amigo particular, Marcelo Álvaro Antônio. Muito bom dia, Marcelo. Está por telefone comigo, conosco, direto de Juiz de Fora. O senhor está para toda Minas Gerais, Marcelo Álvaro Antônio. Bom dia. Bom dia, Stanley. Bom dia, Minas Gerais. É um prazer falar com você no seu programa. Marcelo, aqui conosco está o Major Santiago, chefe da sala de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais. Major, prazer falar com o senhor. Bom dia também. Bom dia. Marcelo, o senhor está com a palavra. Explica para nós como é que foi a noite de ontem aí, nesses momentos tensos que antecederam a operação, o pós-operatório. O senhor que ficou do lado dele o tempo todo, e eu falei com o senhor, inclusive, por telefone, Isabela falou com o senhor por telefone. Como é que foram esses momentos, deputado? Olha, Stanley, os primeiros momentos realmente muito tensos, a gente não sabia a gravidade do ferimento. Mas à medida que o tempo foi passando, a equipe médica foi trabalhando e trabalharam muito bem. Quero agradecer toda a equipe médica da Santa Casa aqui de Juiz de Fora. Então a gente foi percebendo que o deputado Jair Bolsonaro, ele forte como ele foi recuperando, e por esse belo trabalho da equipe médica, ele está bem, e na medida que o tempo ia passando, a gente percebia que ele recuperava bem. Essa tensão, ela foi se transformando em alívio, Stanley. Pois é, e eu vi no tom de voz do senhor aí, essa apreensão que foi diluindo com o tempo, muito mais também, como diria o Major aqui, pela força física do Bolsonaro. Um homem preparado, um homem criado aí na poeira mesmo, né, Marcelo? Exatamente, Stanley. Um homem que serviu o Exército Brasileiro por 17 anos, está com 63 anos, mas está forte como um touro. E isso facilitou muito a recuperação e a resistência dele a um ferimento gravíssimo. Então essa força física dele foi fundamental para a recuperação dele, Stanley. Eu queria muito que o senhor levasse em nome da TV Alterosa o nosso abraço à família do senhor Jair Messias Bolsonaro, deputado Marcelo Álvaro Antônio, e que o senhor externasse a ele a nossa indignação em relação ao ato e que ele possa ter um pronto restabelecimento, né, Major? O senhor quer falar com o Marcelo Álvaro Antônio, nosso amigo querido? Não, agradecer pela participação dele, eu concordo com essa situação, né? Como eu falava para você, não é uma situação específica do candidato Jair Bolsonaro, todos os candidatos querem uma aproximação com seus públicos, né? E realmente o fato fugiu à normalidade. Que bom que o candidato passa bem, isso é importante, né? Essa notícia, independente de quem quer que seja, para nós é sempre alvissareira, no sentido de que a saúde das pessoas, que nós temos que pregar não violência, né? Exato. Pregar democracia, um ambiente de paz, de discordância de ideias, mas nunca de violência. Marcelo, muito obrigado pela participação. Conte conosco aqui, viu? Estamos à disposição do senhor e de toda a família do senhor Bolsonaro. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você, Stanley. Prazer participar do seu programa. Está aqui uma pessoa que te admira muito. E obrigado. Prazer falar com você também, Major. Igualmente, um forte abraço. Obrigado mais uma vez. O primeiro que foi... teve um preso, né, Isabela, não é isso? Depois teve uma outra pessoa presa, e eu ouvia também o Major Santiago falar ontem nas emissoras de televisão o seguinte:
Partiu-se do princípio, em algum momento, de que essa ação poderia ser uma ação orquestrada, envolvendo mais pessoas, uma vez que esse caso de não existir no Brasil uma história de um lobo solitário, né? A polícia trabalha com essa hipótese também, Major? Sem dúvida, claro. Evidentemente que agora a própria polícia investigatória que fará a instrumentalização desse inquérito policial, ouvindo pessoas, resgatando imagens. A Polícia Militar cedeu várias imagens, a própria situação em que as pessoas faziam seus selfies, sim, filmavam. Então você tem imagem de todos os lugares e isso com toda certeza fará a identificação de mais pessoas se houverem. Não dá para nós atestarmos. Sim. Até algumas emissoras me cobravam ontem, mas a faca, eu falei, enquanto eu não tiver certeza, aqui em Minas Gerais, nós só falamos com propriedade daquilo que temos convicção. Trabalhamos com todas as hipóteses, sim, mas é importante dizer que a prisão do Adélio e no momento em que a Polícia Militar conversa com ele, ele diz que é uma ação própria dele e se restringe a muita fala com a Polícia Militar, que imediatamente levou à presença da Polícia Investigatória, que no caso é a Polícia Federal. Para tomar a parte da situação e dar sequência. Mas continuamos contribuindo com informações, com vídeos, com testemunhas, e continuaremos auxiliando nesse processo. E quem quiser prestar esse auxílio a todos nós, esclarecendo mais detalhes, pode usar o 181, né, Major? Não tenha dúvida. Informando, sobretudo, a vida pregressa desse cara, desse Adélio, não é isso? Sem dúvida. Porque o histórico dele é um histórico de pessoa raivosa, beligerante mesmo. É o que eu vi pelo Facebook dele e todo mundo viu que teve acesso lá. Né? Uma pessoa que prega o ódio. Agora, ontem também, só falar uma coisa importante, veja bem, Minas Gerais, que na hora que ele começou a pagar de tonto, para quem tem a experiência de prender outras pessoas, o senhor identificou. Não nos parecia uma pessoa alienada, né? Qual foi a impressão que o senhor teve em relação a esse momento aí da prisão do Adélio? Eu conversei com o comandante da ação e parabenizar os policiais militares da 4ª Região, do 27º, do 2º Batalhão, que fizeram um trabalho muito importante e que disseram realmente não ter percebido essa alienação. Evidentemente que agora somente o processo que vai ser instrumentalizado é que poderá definir algo nesse sentido, mas não houve essa percepção. Eu queria até pedir à minha produção que coloque para nós aqui, para toda Minas Gerais que está acompanhando comigo, agora na presença do Major Santiago, que é o chefe de comunicação da sala de imprensa da polícia, como é que foi o depoimento, ou a fala desse cara, depoimento não, a fala desse cara, por ocasião de sua prisão. Vamos ouvir, Minas Gerais. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. É uma forçação de barra, na minha opinião, né? Major, nós vamos para São Paulo, para Juiz de Fora, com a Flávia Travassos, que está ao vivo conosco, lá em Juiz de Fora, e é ela quem vai trazer a atualização desse caso. Flávia, muito bom dia para você. Minas Gerais te escuta. Muito bom dia, Stanley. Flávia, como é que está o clima aí em Juiz de Fora, considerando as últimas notícias do estado de saúde do presidenciável Jair Bolsonaro, Flávia? Olha, Stanley, eu cheguei aqui por volta das 4 da manhã aqui na Santa Casa. O clima estava super tranquilo. Agora a gente vê que já mudou um pouco. Olha, já tem várias viaturas da polícia. O policiamento foi reforçado nesse momento aqui na Santa Casa. A gente tem informações também de que Jair Bolsonaro passou a noite na UTI na companhia da esposa. Os filhos estiveram ontem aqui para visitar o pai, aqui na Santa Casa. E agora pela manhã, o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos dele, voltou ao hospital e esteve com o pai. O Eduardo Bolsonaro conversou com a nossa equipe, deu uma entrevista exclusiva e falou o seguinte, que o pai está mais animado, ele está mais corado, ele está muito cansado ainda porque ele perdeu 2 litros de sangue e que foi por muito pouco, Stanley, porque na verdade a faca passou a 1 milímetro da veia cava, que é uma veia muito importante aí no nosso organismo. Então, realmente os médicos elogiaram a boa forma física do candidato à presidência e disse que isso, na verdade, salvou a vida dele, Stanley. Ô, Flávia, e alguma notícia de deslocamento dele para São Paulo, para o Hospital Sírio-Libanês? Você tem essa informação para nós aí?
Essa é a grande expectativa. Na verdade, chegou ontem à noite uma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Os médicos estiveram aqui, conversaram com a equipe médica aqui da Santa Casa e ficaram de voltar agora pela manhã. A expectativa é de que eles cheguem aqui por volta das 8 da manhã. Eu perguntei isso ao filho dele, mas o filho disse que ainda é cedo para falar no assunto. Eles não têm a menor confirmação de quando isso vai acontecer e de como essa transferência poderia ser feita. A gente sabe que ela só vai ser feita se houver segurança. Vai depender do estado de saúde do candidato, Stanley. E, Flávia, uma última pergunta para você. O Adélio, você tem informação de onde está o Adélio agora? Sim, o Adélio, na verdade, ele foi preso em flagrante ali, né? Foi detido, ele ficou preso no prédio da Polícia Federal até hoje, às 2h30 da manhã. A informação que a gente tem é que às 2h30 da manhã ele foi transferido para o Ceresp, que é o presídio aqui de Juiz de Fora. Então ele está atrás das grades e a polícia investiga também, Stanley, se existe a possibilidade aí de participação, né, de outras pessoas, de outros criminosos nessa ação. E informação que nós temos aqui que uma outra pessoa que poderia ter uma ligação com esse primeiro Adélio também foi presa ontem, Flávio. Você tem alguma informação sobre essa prisão? A gente não tem essa confirmação por enquanto, Stanley. O que a gente sabe é que a polícia está investigando o caso e está investigando essa suposta participação aí de ou outras pessoas aí, uma ou mais pessoas nesse atentado aí contra o presidente, o candidato a presidente da República aí, Jair Bolsonaro. Por enquanto a gente não tem confirmação da polícia. Flávio, eu sou conhecido aqui em Minas Gerais por quebrar protocolos e eu não vou deixar de quebrar com você também. Nesse tempo todo de experiência que você tem no jornalismo, eu queria que você contasse agora para o estado de Minas Gerais como um todo, qual a sua percepção, como uma grande jornalista que é, da situação que se encontra hoje, a cidade de Juiz de Fora, onde o coração mineiro está batendo. Qual a sua percepção do ponto de vista emocional? Eu levei um susto, na verdade, Stanley. Eu estava em São Paulo ontem trabalhando, quando vi os vídeos, vi as fotos, né? E corri aqui para Juiz de Fora. A gente pegou um voo ontem, super tarde, em São Paulo. Descemos no Rio de Janeiro e chegamos aqui em Juiz de Fora às 3h30 da manhã. Para falar a verdade, eu não consegui sentir o clima ainda da cidade, porque a gente veio do hotel às 3h30 direto aqui para Santa Casa. Mas dá para ver no rosto das pessoas, né? O susto, a indignação, né? O próprio filho do Bolsonaro que conversou com a nossa equipe aí, né? Você vê um tom abatido, né? Ninguém esperava isso. Apesar das divergências políticas aí, cada um tem a sua opinião, cada um vai votar num candidato, mas realmente acho que pegou todo mundo de surpresa esse ataque aí contra o candidato à presidência da República, viu? Tá, e deixa eu abusar um pouquinho mais da sua participação. Eu tenho informação de que outros candidatos à presidência da República estão querendo visitar o Jair Bolsonaro aí em Juiz de Fora. Isso procede? Também não chegou ainda essa informação aqui, Stanley. A gente vai apurar essas informações. A todo momento chega alguma pessoa para visitar e eu tenho informação de que até agora há pouco existia um grupo de pessoas, agora o grupo não está mais ali, mas existiam pessoas por aqui que apoiam o Bolsonaro. Então essas pessoas estavam aqui desde ontem, passaram a madrugada aí dando apoio, homenageando o candidato a presidente. Ontem, inclusive, eu soube que aqui no lugar onde eu tô, esse lugar aqui estava lotado, havia uma multidão de pessoas aí cantando o hino nacional na porta da Santa Casa. Ou seja, a cidade aí comovida, né? Um verdadeiro ato de comoção aí em relação a esse ataque. Os policiais federais que saíram de Brasília já estão em Juiz de Fora, já assumiram o caso, Flávia? A informação que a gente tem que sim, Stanley. Hoje à tarde a gente vai apurar essas situações, vamos até a sede da Polícia Federal, mas a informação que a gente teve agora há pouco é de que ele não está mais lá, né? O Adélio já foi transferido para o Ceresp, que é o presídio aqui de Juiz de Fora, mas a investigação continua, com certeza, já vai ter andado um pouco mais aí durante a tarde e a gente vai estar aí cobrando, né, o resultado dessa investigação, se existe realmente outra pessoa, uma ou mais pessoas envolvidas nesse ataque e o que motivou, na verdade, esse homem aí a dar uma facada no candidato Bolsonaro. Flávia, seja muito bem-vinda a Minas Gerais, nessa situação constrangedora, mas tendo um tempinho, vá até a Rua Alfield e tome um cafezinho com pão de queijo, que a cidade é sua, Minas Gerais é sua também, viu, Flávia? Muito obrigado.
Pode deixar. Obrigada, Stanley. Bom trabalho. Voltamos com você. Obrigado, Flávia. Está aqui em um vídeo que já que circula pelo YouTube, o candidato pós-operado manda um recado, né, para as pessoas que estão aqui, que são fãs. Eu não quero convidar, quero segurar um pouquinho mais o Major. O pessoal pega ele no pulo, eu não vou levar. Tá achando que... Mas tá aqui, vamos ver esse vídeo? Bela, pede para subir para mim, ele manda um recado, o Bolsonaro manda um recado. Depois de operado, ele manda um recado para os seus simpatizantes, para os seus eleitores, enfim, para as pessoas que sabem e que decidiram até então votar nele. Eu tenho certeza absoluta que esse movimento aí foi um movimento que vai colocar ele em situação muito melhor que ele estava antes. Vamos ver. Agradecer a Deus por esse momento. Somos imortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que uma hora acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil e a família, com todo respeito aos profissionais. É importantíssimo. Vem pra cá, Minas Gerais, Etel Corrêa tem prioridade. Vou pedir licença ao Major Santiago. Etel Corrêa tá comigo. Etel, me conta aí o que tá acontecendo. Etel, acidente na Avenida Antônio Carlos. Etel Corrêa tem prioridade. Etel, com você. Pois é, Stanley. Isso. Um acidente grave aqui na Avenida Antônio Carlos, Stanley, envolveu este veículo aí, esse Prisma cinza e essa moto, que já estão em cima do guincho aqui, porque o local é de trânsito muito intenso e o trânsito estava muito tumultuado até há pouco. Esse carro, o Prisma, ele derrubou uma árvore ali no canteiro, olha, ao lado da UFMG, olha só. Ele veio em alta velocidade pela Avenida Antônio Carlos, derrubou essa árvore, atravessou a pista, e aí ficou agarrado em uma outra árvore aqui no canteiro central. Na batida também se envolveu a moto, que estava, na verdade, sendo perseguida por esse Prisma, segundo informações da Polícia Militar. O que seria o caso? O pessoal do Prisma estaria em um lounge ali na Avenida Portugal e, segundo informações de duas moças que estavam nesse carro, elas disseram à polícia que o homem da moto teria roubado os celulares delas, quando elas estavam entrando no carro juntamente com o motorista. O motorista percebeu que ele não estava armado depois que ele saiu do local e resolveu vir atrás. Aconteceu que na sequência houve um acidente. O motorista da moto também, o piloto da moto também perdeu o controle da direção e a moto dele caiu em acabou batendo na outra árvore ali. E o que acontece? Ele morreu no local. Vamos chegar aqui pra gente mostrar, olha, ainda há pedaços dos veículos aqui na pista, ali você pode ver. O homem que morreu foi identificado como Bruno Isaac Pereira de Oliveira, de 23 anos, e segundo informações da Polícia Militar, a placa da moto que ele usava estava adulterada. A polícia ainda vai investigar se realmente aconteceu esse furto, porque pessoas que estavam com ele no local dizem que não, que eles estavam todos juntos lá. Então é um caso a esclarecer. Um outro detalhe é que o motorista do Prisma estava alcoolizado, com 0,58 de álcool no sangue. Stanley, uma situação bem grave aqui, viu? Etel Corrêa, matéria completa no Alterosa Alerta, depois do Alterosa Esporte, mas eu não posso deixar de perguntar a você, minha irmãzinha, todas as manhãs aqui, a sua opinião sobre o episódio envolvendo a tentativa de assassinato do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Eu quero que você, Major Santiago está conosco aqui no estúdio, eu queria que você dissesse a sua opinião, até para que eu possa rodar a nossa reportagem aqui, Etel.
Pois é, Stanley, eu dizia hoje cedo que, na verdade, o atentado contra o Jair Bolsonaro não é só contra ele, é contra a democracia. Não que eu seja eleitora dele ou de outra pessoa, não vou trazer aqui nesse momento a minha preferência, mas um presidenciável que subia nas pesquisas ou que sobe nas pesquisas, um homem polêmico, um homem que fala de forma livre, mas o Brasil conquistou a democracia, o direito à opinião há muitos anos e esse direito tem que ser mantido. Me assusta e me deixa indignada que uma pessoa que defende a liberdade, como as pessoas ligadas ao PT, defendem muito a liberdade de fala e a liberdade de ação, inclusive a liberdade de pegarem armas em momentos aí como outros candidatos, né, desse partido até já pegaram para defender a liberdade. E agora uma pessoa que diz que representa esse partido pega também numa arma branca para defender aquilo que ele acha que é a liberdade dele, né? Então eu acho que os valores estão invertidos. Isso tem que ser apurado. O Brasil é um país onde presidenciáveis morrem, né? Onde pessoas como Eduardo Campos morrem misteriosamente, onde juízes morrem misteriosamente, aviões têm problemas, né? Onde crimes não são verdadeiramente apurados. A morte, para mim, de Teori Zavascki até hoje não está esclarecida, assim como muitas outras mortes envolvendo políticos nesse país. Eu não preciso citar aqui, porque o nosso Brasil tem memória, sim. Então eu acho que é um atentado contra o povo brasileiro e que isso tem que ser esclarecido, porque o processo eleitoral continua. Como é que isso vai terminar? Será que vai terminar em morte? Será que vai terminar em incêndios? Será que vai terminar em atentados? Eu acho que isso tem que ser muito bem apurado. É um orgulho e uma honra para mim dividir o Alterosa Alerta com você e com a sua equipe, Etel, Valdir e Alvarez. Muito obrigado pela sua participação. E no decorrer da programação eu te chamo. Major, eu já começo também a concluir com o senhor. E nas últimas considerações, sobretudo pelo fato de que quais serão os próximos passos daqui para frente do ponto de vista da operação da Polícia Militar lá em Juiz de Fora? Bom, eu conversava hoje com o Major Giovanni, que é o responsável pela comunicação de lá. É claro e evidentemente que a segurança do candidato e também das pessoas que frequentam e orbitam lá a Santa Casa, bem como evitar que esses ânimos se exaltem por conta de grupos. Vai um apelo à nossa população que precisa levantar uma bandeira da paz. Sim. Nós percebemos nas mídias sociais pessoas ironizando, e eu fico pasmo com isso, ironizando um candidato independente de quem quer que seja ou da ideologia, fazendo charges. Eu acho que é o momento da nossa população refletir sobre isso. A Polícia Militar estará lá em condições de prestar essa solidariedade, mas prestar o apoio à segurança da cidade, que é muito importante, não só lá, mas como em outros lugares. É importante frisar que o acontecimento ali em Juiz de Fora poderia ter acontecido em qualquer lugar, valendo-se da postura dos candidatos. Sim. Então, talvez seja, eu até falava ontem do sinal amarelo, da luz amarela, quiçá uma luz vermelha, no sentido dessa interposição e dessa presença dos candidatos, muitas das vezes, como eu falei, não estou citando especificamente o candidato Jair Bolsonaro, mas vários, nós vemos na televisão todos os dias, quebrando inclusive protocolos de segurança. Com segurança nós não brincamos. E é importante que respeite a Polícia Militar, a Polícia Federal, aquilo que o protocolo de segurança disser, não que tenha sido o fato que precisa ser melhor investigado. Mas nós precisamos entender que isso é um alerta para toda a população brasileira. Olha, Santiago, leve os nossos agradecimentos à Polícia Militar em Juiz de Fora, ao comando da PM aqui e ao senhor pessoalmente por ter saído de casa às pressas, poder atender a demanda do Alterosa Alerta. Mais uma vez, só prova a consideração que o senhor tem pela TV Alterosa e, por que não dizer, pela nossa amizade aí, irmão. É um prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Vá com Deus, um excelente dia de trabalho para o senhor. Muito obrigado, um abraço. Um abraço a todos. Até mais. Minas Gerais, põe as imagens para mim, Isabela, dele no hospital, porque eu vou ler agora para você. Eu vou ter que ler, porque eu não tenho esses mimimi comigo, não. O negócio é o seguinte, aqui foi submetido o senhor Bolsonaro, candidato do PSL à presidência da República. Ele levou uma facada em ato de campanha em Juiz de Fora. Então vamos lá, deixa eu ler para vocês aqui. De acordo com o cirurgião especializado, né, esse tipo de lesão é grave, mas a recuperação dependerá de como o corpo irá reagir. E a Flávia já falou conosco de Juiz de Fora, Flávia que está atendendo ao SBT em Juiz de Fora, de que ele está bem. Sua Excelência Marcelo Álvaro Antônio também falou conosco que ele já está bem.
Eu vou testemunhar aqui, porque ontem à noite nós ficamos todos aqui da TV Alterosa envolvidos nessa discussão. A Isabela, que é a minha diretora, falava com o Marcelo Álvaro Antônio ao telefone por volta de 9 e pouquinho da noite ontem. E ela conseguia verificar, inclusive o Estado, ele estava grogue ainda, mas o Estado, o Bolsonaro produzia algum som, algumas palavras. A diretora está comigo aqui no ponto, ela pode falar. Então a perfuração é grave, foi do intestino grosso e ele fez uma colostomia, tá? Gente, eu poderia falar para vocês os termos técnicos, tudo aqui, mas deram uma facada no bucho do Bolsonaro. É isso que eu tenho para dizer para você. E o sujeito acabou com o homem joiado, não tem barriga não, tem boca de estômago. Põe de novo a fala dele no hospital para mim. Homem joiado, não tem negócio de... Ai, não, é boca do estômago. Tomei uma polada na boca do estômago. É assim que funciona. Agora, se esse boêmio levantar, e vai levantar em nome de Jesus, se ele levantar, vai ficar ruim de segurar ele, hein? Como é que é? Vamos ver a repercussão no mundo? Como é que foi no mundo essa repercussão? Vamos assistir. O que o mundo está vendo aqui do Brasil? Olha só o que nós estamos mostrando para o mundo, né? Eu sei que tem mulher pelada, sei que todo mundo vem para cá, muita mulher pelada, vem atrás da cocaína, né? Assiste essa promiscuidade, essa prostituição do ponto de vista da falta de caráter nesse país. Mas olha só, a péssima imagem que o mundo recebe do nosso Brasil, sobretudo no dia 7 de setembro, no dia onde nós comemoramos a independência do país. Olha só o que os nossos amigos de todo mundo estão vendo. Vamos lá. A reportagem do jornal americano The New York Times traz a foto de Bolsonaro já ferido e destaca que todos os políticos, a despeito da ideologia, foram unânimes ao condenar o ataque. O jornal diz também que, por causa dos seus ataques verbais discriminatórios, Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral por desrespeitar negros, mulheres, gays e indígenas. No título da reportagem, o francês Le Monde diz que o candidato da extrema-direita foi ferido à faca. Já o espanhol El País afirma: nem no pior momento dessa caótica campanha eleitoral, nem em outros sofridos pela maior potência latino-americana em sua recente democracia, houve algo semelhante. O Clarín, da Argentina, atualiza as informações sobre o estado de saúde de Bolsonaro e destaca o comentário do filho dele nas redes sociais. É mais grave do que acreditávamos. A BBC de Londres cita uma declaração da ex-presidente Dilma Rousseff, que alertou que o ataque não pode ficar impune e tem que servir de exemplo para que isso não aconteça com nenhum outro candidato. O também britânico The Independent destaca o ataque e descreve Bolsonaro como um político controverso, que provoca desconforto com comentários homofóbicos e racistas, mas que lidera as pesquisas de intenção de voto. Queria perguntar para esse último jornal, cara de pau aí, onde é que o Bolsonaro fez comentário homofóbico e racista? Aonde? Aonde que ele fez? E considerando qualquer comentário que qualquer um faça, há poucos dias atrás aí, ó, ele foi absolvido, tô defendendo ele não, mas foi absolvido pelo Supremo por uma situação que ele colocou. O Supremo falou que não tem culpa nenhuma, né? O que me chama a atenção é que os jornais, ontem, e olha só, a informação, sinceramente, a Sua Excelência, ex-presidente da República, hoje atual candidata a senadora aqui em Minas Gerais, foi de uma infelicidade num comentário que ela fez no Twitter e de uma covardia ainda maior, quando tirou o que ela falou. Não fui eu não, foi a minha assessoria de imprensa. É claro que foi a senhora. Se foi sua assessoria de imprensa, foi a senhora. Agora, vamos lá, Minas Gerais, vamos falar a verdade aqui, vamos? Bora falar a verdade? Então vamos lá. Luciene, em homenagem a Luciene, a Ana Paula, o Felipe Ribeiro, a Jusilé Oliveira, a Karina Rodrigues, a Val, a Marisa Giacomini, a Vani, que é minha sócia, todos vocês, em homenagem a vocês. Eu pergunto, a senhora Gleisi Hoffmann, vou citar o nome dela, porque ela é lá do Paraná. A senhora Gleisi Hoffmann, há pouco tempo atrás, quando do julgamento do seu excelência presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, falou que se fosse preciso, o partido dela pegaria em armas para poder defender o que elas chamam de democracia, né? Sua excelência, candidata ao Senado em Minas Gerais, foi exatamente... Eu tenho mais de 300 pessoas assistindo aqui no Facebook, num feriado, hein? Olha a força da TV Alterosa, hein? Olha a força da TV Alterosa, hein?
Põe as imagens pra mim aí. Se puder travar na facada, eu quero ver. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, uma pessoa que fez sua campanha todinha dizendo que era guerrilheira, que era guerreira, hoje fala que não pode ter discurso de ódio. As suas ideias não correspondem aos fatos, né? Eu não quero nem pensar, e graças a Deus já está melhorando, eu quero só o seguinte, que vocês entendam que a diferença do povo... Olha só que covardia, tira o GC para mim, olha só que covardia. Por que eu não enfrento o cara no corpo a corpo? Hein, ô Adélio? Aqui eu não vou chamar esse cara de Adélio, não, me dá outro nome dele aí, porque a minha paixão da minha vida chama Adélia Prado. A maior poetisa de todos os tempos, eu não tenho coragem de chamar esse cara de Adélio. Hein? Como é que é, Mijinho? O cara... Ô, Minas Gerais, vem comigo aqui, eu quero ler sua opinião. O Nando Silva está dizendo, o Brasil está chorando. O Eli Rodrigues, não posso nem ler, Eli, fechado com você. O Edson Batista, Tânia Rezende, o Vladimir Freitas, mais de 340 pessoas assistindo, Paulo José Oliveira, o Felipe Ribeiro, o Antônio Roberto, todos vocês que estão aqui comigo, eu não estou defendendo, como disse a Etel com muita propriedade, eu não estou aqui defendendo o meu voto, eu só tenho um, eu não sou capaz de eleger ninguém, eu estou defendendo aqui vocês. Quando vocês chegaram perto de mim para poder falar de que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva estava preso e tinha uma multidão lá em frente ao partido não sei de que lá, a diferença está aí, a diferença está aí. A multidão que estava aí estava atrás de um homem solto, não estava atrás de querer engrandecer um homem preso, não, né? Olha lá, é a chuchada no bucho, meu partido é o Brasil, tô fazendo apologia ao cara que eu não preciso fazer, velho, não preciso fazer, não. Aí eu pergunto pra vocês, cadê a cobertura da Rede Globo pra poder falar disso aí igual fez da Marielle? Cadê? Vai fazer, não? Cadê? Eu só tenho uma horinha, como é que é, velho? Não tem, nem tem outra, viu, gente? Daqui, Miltinho, põe na tela grande, que ele merece. Merece o nosso homenagem. A minha questão é a seguinte, eu tô todo tonto aqui já. A minha questão é o seguinte, ontem eu estava no carro indo pra casa, deixa eu virar, que aqui é melhor. Eu estava no carro indo pra casa e estava ouvindo a rádio, né? As rádios, né? A Bela na televisão, eu no rádio, que eu sou pobre, meu carrinho tem um radinho Motorola lá, motorrádio. Perdi o raciocínio, perdi não, mentira. Eu tava lá ouvindo o rádio, a âncora da Band News em São Paulo, vou citar o nome que não tem papo na língua, melhor. A âncora da Band News em São Paulo, 3h30, 4 horas, 4 e pouquinho, ela parecia que ela tava com nojo de falar do Bolsonaro. Né? E eu não tô falando porque é o Bolsonaro, não. É o cidadão. Vocês me ouviram ontem, por exemplo, chamar o tal do... Como é que chama aquele rato lá, que matou a mulher lá em cima? O Alisson. Chamar ele de rato, né? Vocês me ouviram pegar o estuprador aí, que eu chamei de rato. Então eu tô chamando de rato um cara que fez, como ele mesmo disse, pelas minhas convicções. Você lá tem convicção, rapaz? Você lá tem convicção? Mais de 350 pessoas assistindo pela rede social Alterosa Alerta. É isso! Ontem, um amigo do Twitter mandou pra mim assim, eu não vou perder o Alterosa Alerta de amanhã, que é hoje, que eu quero ver qual a posição do Stanley em relação a esse assunto. Eu te falo agora, amigão, a minha posição é a seguinte, como disse a Etel com muita propriedade, nós não precisamos fazer nada além daquilo que está previsto na lei. Nós somos obrigados a punir quem decidir feri-la. Na minha opinião, o processo eleitoral, a democracia aqui no nosso país foi ferida com essa facada. Vou pro intervalo, Beto? Eu vou pro intervalo, mas eu quero a imagem dela na tela. E eu vou voltar com ela. Eu quero a imagem dela na tela. Porque o que fizeram ontem foi uma facada no Brasil. Pelo menos é o que está escrito na camisa que a vítima estava vestindo. Eu volto já já, Minas Gerais. Se o áudio estiver ruim... Todos os centímetros que passou um milímetro da pessoa ver do coração. Agradeço a Deus por mais essa chance na minha vida. Meus orações, amigos, vamos em frente, vamos mudar o Brasil para cima. Bora. Eu não aceito essa facada. Eu não aceito.
esse golpe na democracia. Imagens dele aqui na tela, por favor. Depois, o Alterosa Esporte, a cobertura completa desse mais esse evento. Tchau, tchau. Até já.